Opa, salve! Bom, tô de volta, né? Demorei, mas cheguei. Seguinte, já faz tempo que a gente vem falando na live sobre continuar fazendo os vídeos, então acho que nada melhor do que continuar fazendo esses vídeos falando sobre o OBS básico, já que as pessoas que colam na live têm tanta dúvida sobre isso. Então vamos começar do básico, e aí a pergunta que eu entendi que seria o mais simples é: instalei o OBS e agora? Tá com dúvida? Fica nesse vídeo. Até o final eu vou mostrar uma porrada de coisa básica mesmo, para a partir daqui a gente evoluir para uma série de vídeos do básico ao avançado. Mas hoje, instalei o OBS e agora? Vamos nessa? Bom vídeo aí. Eu separei esse vídeo em 7 passos, então a gente vai começar com o assistente de configuração automática, as partes da interface do OBS para você entender onde é que ficam todas as coisas e o que cada uma delas faz, a configuração básica de live, a configuração básica de gravação, setando os áudios separadinho para você saber o que é do PC e o que é do seu microfone, criando as primeiras cenas, que são as cenas de câmera, cenas de tela para capturar a tela do jogo ou qualquer outra coisa que você queira, e até o passo final, que é a primeira live ou a primeira gravação, certo? Depois desse tutorial básico, a gente passa para uma segunda parte, mas por enquanto o foco é nesses 7 passos básicos, desde a instalação até a primeira live, beleza? A gente vai pro PC e é aqui que a mágica acontece. Vamos nessa. Guizão, instalei o OBS e o que eu faço? O que você faz é que agora você vai abrir. E aí a primeira coisa que aparece quando você abre, provavelmente, é o assistente de configuração já assim na sua cara. Nesse caso não estava aberto, porque eu já instalei o OBS várias vezes, já resetei ele várias vezes. E aí o que acontece é, se ele não abrir, você vem aqui em cima em ferramentas, assistente de configuração, e a primeira coisa que vai aparecer é isso. Isso aqui é importante demais porque a gente está falando hoje de uma configuração básica. Então a gente vai deixar o software fazer o trabalho mais difícil, que é encontrar a configuração ideal para o seu PC. Obviamente que nem é tão esperto assim, mas é um passo muito mais fácil do que você ter que fazer na mão, certo? Então vamos nele. Ele te apresenta 3 cenários primeiro: otimizar para transmissão, otimizar só para gravação e para câmera virtual. O câmera virtual, na verdade, é um cenário onde as pessoas não usam nem para live nem para gravação. Eles usam para uma chamada de Zoom, de reuniões e tudo mais, onde, por exemplo, você tem uma apresentação na tela e a sua câmera por cima. É mais fácil, por exemplo, do que você entrar com a sua câmera no Zoom e pedir para compartilhar a sua tela e correr o risco de expor algum dado sensível. No nosso caso aqui, hoje a gente vai fazer a otimização para transmissão. Eu quero que você aprenda a fazer a sua primeira live na Twitch. Ou em qualquer outro serviço que você queira fazer, YouTube, Facebook, tanto faz. Mas eu vou usar o exemplo da Twitch, que é a plataforma que eu tô hoje. E se você quiser, twitch.tv/delacoleta. Eu vou avançar aqui na configuração, então eu vou otimizar para transmissão. E aqui é uma das coisas mais importantes. Se você tem um PC parrudo, forte e vai fazer transmissão de game, não precisa se preocupar. Se você tem um PC não tanto atualizado, e a gente sabe que tá difícil comprar hardware no país hoje, você provavelmente deve ir um pouquinho mais de leve, começar com uma resolução mais baixa, começar com uma taxa de FPS um pouquinho mais baixa, até para você poder entregar para quem está assistindo você a melhor qualidade com uma economia de banda. Porque no começo a Twitch não disponibiliza os melhores servidores para quem está começando, principalmente para quem não é nem afiliado. Então talvez você não tenha aquele seletor de qualidade automático que bota sua live em 480p e você nem percebe. Ou seja, começa do básico. O OBS usa 2 aspectos importantes aqui. É a resolução de base, ou seja, a resolução da tela mesmo, que você vai transmitir, e o seu FPS. Lembrando aqui que não é a resolução que vai para a Twitch, e sim essa resolução nada mais é do que uma tela em branco onde você tem um tamanho específico para colocar as coisas que você vai acabar adicionando no futuro. Então a sua câmera, a sua tela e tudo mais. Por que é mais fácil manter em 1080? Porque a maioria dos overlays que a gente acha por aí, eles são baseados em 1080. Você tem mais facilidade para baixar alguma coisa da internet que você goste, que você ache legal, e colocar isso dentro do OBS. Se não, se você usar a sua tela de base como 720, você economiza processamento, mas você ganha em trabalho para redimensionar tudo. E tudo mesmo, desde a sua tela que é Full HD até qualquer overlay que você vai colocar, e talvez isso saia de posição, fique estranho. Então usa como base 1080 e a gente gasta um pouquinho de processamento para conseguir colocar na Twitch uma resolução menor, para a gente chegar naquilo que eu falei agora há pouco. Economizar banda, começar devagarinho e por aí vai. Então aqui eu vou usar a resolução base de 1920 por 1080
E aqui em FPS eu vou simular um cenário onde eu vou criar uma live de jogo, onde você vai jogar e transmitir o seu jogo para a Twitch, para a galera que vai te acompanhar. Ou seja, a gente vai optar por 60 FPS, que é a taxa máxima que a Twitch suporta, e também talvez seja o limite para transmitir, porque acima dos 60 FPS fica muito pesado para qualquer encoder. Vamos avançar nesse cenário que eu estou pensando em uma tela, uma câmera e um jogo, beleza? Aqui você vai fazer o login da sua conta na Twitch. É importante que você faça o login aqui na conta do serviço que você vai usar. Não precisa ser a Twitch, pode ser o YouTube, pode ser o Facebook, pode ser até o Twitter. E aí, no caso da Twitch, você vai ter algumas janelas extras adicionadas aqui à interface. Assim que a gente terminar essa configuração, eu te mostro quais são as telas. Mas o passo é, você seleciona a conta, avança e vai fazer o login na sua conta. Antes do login, só te dá um parecer que é, pro OBS fazer o teste da sua máquina, ele vai levar em conta o que você tem. Tecnicamente, ele dá preferência pelo hardware, que é mais fácil fazer um encoding de qualidade tendo a placa de vídeo como referência para encoding, certo? Se você for fazer no processador, é muito pesado. Se você tiver uma máquina só para isso, ok, concordo, faça. Mas depois da criação do NVENC novo da NVIDIA, né, do New NVENC, é muito mais fácil usar a placa de vídeo para fazer o encoding na sua live. Eu tinha uma 970 e eu conseguia fazer o encoding da live por ela, beleza? E a estimativa de bits também é importante. Aqui você vai fazer um teste da sua banda, literalmente no aplicativo de teste de internet. O OBS vai buscar por servidores da Twitch mais próximos e vai fazer uma seleção daquele que tem o ping menor, daquele que recebe melhor o seu sinal e por aí vai, ok? Então, seleciona o serviço, faz os testes e conecta a sua conta. Bom, você viu aí que eu acelerei o processo do teste e aqui o servidor foi escolhido como automático, depois daqueles testes de banda que eu falei. De novo, ele usou como base o NVENC para fazer a escolha de quem vai fazer o encoding, que eu pedi para ele preferir esse tipo de configuração. A gravação também. A qualidade do arquivo de gravação tá alta e arquivo normal, ou seja, a qualidade vai ser alta, mas o tamanho do arquivo nem tanto. E a resolução de base e a de saída iguais 1080, 1080. Aqui a gente vai reduzir lá dentro, porque fica mais leve para a Twitch nesse comecinho. Depois que você pegar a afiliação, depois que você chegar a parceiro, e eu desejo que você chegue, aí você muda para 1080 ou sobe um pouquinho a resolução nesse meio do caminho. Mas por enquanto, a gente vai para 720 lá dentro das configurações. Assim que eu aplicar, ele vai abrir as janelas que eu comentei da Twitch. Então, ele sozinho abre essas duas janelas, que é o chat da sua transmissão e as informações da transmissão, onde você troca o título da live, o jogo, a notificação que vai para as pessoas que seguem você e tudo mais. E é aqui que a gente entra no segundo ponto desse tutorial, que é a interface. Tá tudo muito perdido porque isso é uma tela em branco. Nada acontece aqui por enquanto. Então essas duas janelas, elas começam como adicionais para você e é legal que você arraste aqui para o canto e encoste elas aqui dentro. E você inclua isso dentro da própria interface do OBS, como eu acabei de fazer aqui, ó. Certo? Ou seja, você já tem um começo de onde as coisas funcionam. Você tem na esquerda a sua transmissão, as informações da transmissão, na direita o seu chat, no meio o seu programa e aqui embaixo coisas importantes que eu vou ensinar agora. Seguindo a interface, é interessante fazer uma analogia com caixas aqui. Se você já usou algum software de edição de vídeo ou de imagem, você tem noção de que camadas são importantes. O que você coloca na camada de cima é o que vai aparecer. Se for uma imagem pequenininha, por exemplo, ela aparece por cima da imagem maior. Se essa camada menor estiver embaixo da camada maior, ela não vai aparecer. Então, pensando na estrutura do OBS, o mais fácil é você entender isso como uma caixa e dentro dessa caixa, itens. Hoje eu vou ensinar para você duas caixas. Você vai adicionar duas caixas que são as suas cenas. Dentro de cada caixa vai ter um item. No caso, a caixa de tela vai ter dois itens, que é o seu jogo e a sua câmera. E na caixa de câmera só vai ter a sua câmera, em tamanho diferente e tudo mais. Cada cena ou caixa aqui nesse momento pode servir para você colocar qualquer coisa, desde um vídeo tocando automático, uma captura de tela, o jogo, qualquer outra coisa que você queira mostrar vai servir para isso, certo? E a estrutura é exatamente essa aqui, cenas e fontes. A hierarquia é essa. Quando você abre o OBS, ele tem a cena automática, é uma cena chamada Scene, obviamente. E aí seria legal a gente renomear essa cena para câmera, que é onde você vai começar a sua live, com a câmera em tela cheia, falando com as pessoas que vão te acompanhar e tudo mais. Então você vem aqui, clica com o direito, renomear e escreve câmera, certo? Como eu falei sobre as caixas, você vai colocar mais uma caixa aqui, vai nesse botãozinho de mais, adiciona mais uma cena e coloca a cena jogo. Lembrando que a gente está num cenário onde eu estou simulando um streamer que vai jogar
na Twitch. Mas isso serve também para quem vai fazer uma transmissão de Just Chatting, uma aula ou qualquer outra coisa que você queira fazer. Lembrando, isso aqui é só uma base. Depois você pode explorar o OBS e fazer 1000 coisas aqui dentro. Bom, a gente já tem as nossas duas caixas, então a caixa de câmera e a caixa de jogo, as nossas cenas. E aí, dentro das caixas, eu vou colocar os meus itens, vou colocar as minhas coisas. No caso, as fontes. Começando com a cena de câmera, a abertura da live, você vai inserir a sua câmera dentro desta cena. Ou seja, aqui em fontes, no botãozinho de mais, você vai em dispositivo de captura de vídeo, vai escrever um apelido para ela aqui, seja o nome da sua câmera ou qualquer outra coisa, eu vou escrever cam e vou selecionar ela na minha lista aqui. Se você tem uma webcam, ela vai aparecer com essa resolução, é uma resolução menor do que o Full HD, então se você olhar ali atrás, ela aparece menorzinha. É a mesma câmera que você estava vendo até agora na gravação, só que agora eu inseri ela dentro do OBS que eu estou capturando. E aqui, vocês perceberam que ela vem nesse tamanho diferente. Se a sua câmera for Full HD, você tem como colocar essa câmera literalmente como Full HD. Então depois que você seleciona a câmera, você pode redimensionar essa janelinha nessa parte aqui para descobrir essas outras configurações. Aqui, você vai colocar em resolução / tipo de FPS, não um padrão do dispositivo, e sim personalizado. Ele vai sumir até que você coloque a nova resolução. Se a sua câmera for Full HD, 1920 por 1080. Se a sua câmera for HD, 1280 por 720. Então aqui eu vou selecionar a resolução máxima da minha câmera, que é 1080, e ela vai aparecer aqui. E aqui eu vou ter que me basear de novo na câmera. Se a sua câmera suportar 60 fps, selecione. Se a sua câmera só suportar 30 fps, é isso que você tem. Então, 30 fps. Nesse tutorial básico, eu vou falar para você não mexer em formato de vídeo, não mexer em espaço de cor, nem faixa de buffering, nada disso. Só dá um OK, aplica a sua câmera e você vai perceber que ela vai ficar maior dentro da sua tela do OBS. Bom, dei OK, adicionei a minha câmera e agora você está vendo que ela está meio descentralizada. É importante você pensar que a gente está se baseando sempre em 16:9 de proporção, que é a maioria das telas e os jogos também são assim. E aí funciona um comando muito bom dentro do OBS que é o Ctrl F, que nada mais é do que você clicar com o direito aqui em cima e ir em transformar, ajustar a tela. É o comando de ajustar a tela. Então Ctrl F, eu vou fazer isso aqui, magicamente eu vou encostar em todas as bordas. Só precisa tomar cuidado porque se você tiver uma resolução que seja diferente de 16:9, uma proporção diferente, ela vai esticar, certo? Então não é legal. Voltando para a analogia da caixa, então, nessa caixinha eu tenho só a minha câmera, porque eu vou começar minha live assim, com a minha câmera, trocando ideia com o chat, e depois eu vou adicionar o jogo. Ou seja, eu vou partir para a segunda caixa agora, que é a cena dos jogos, e lá eu vou adicionar os itens. Como a gente já adicionou a câmera aqui, e a gente vai adicionar ela mais uma vez lá, eu posso copiar e colar. Eu seleciono ela aqui, dou um Ctrl C, vou na nossa caixinha de jogo e dou um Ctrl V. Beleza? Foi para o mesmo lugar. Aqui entra aquilo que eu falei do PIP. Picture in Picture. É uma imagem sobre uma imagem. Literalmente isso. No caso, um vídeo, né? Mas beleza. O que é que você vai fazer aqui? Para virar um PIP, você tem que redimensionar isso. Tá vendo esse traço vermelho e esses pontinhos? Eles são a borda limite da sua fonte. No caso, do item que está dentro da sua caixa. Se você pegar em algum desses pontinhos, você pode redimensionar. Então, seguindo o raciocínio do Ctrl F, se eu pegar nesses pontinhos e redimensionar, eu vou ter as bordas encostadas, e a minha guia é sempre o centro. Se eu quiser que isso não aconteça, eu quiser ter liberdade para redimensionar isso de outra forma, eu vou apertar Ctrl R e resetar, beleza? Eu resetei a transformação disso. Agora eu posso pegar em qualquer canto e redimensionar da forma que eu quiser, beleza? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai encostar num canto qualquer. Próximo passo, sua câmera já está nas duas cenas, ó. Nessa cena grande, nessa cena pequena. Você vai colocar o jogo agora, que no nosso cenário é o objetivo, certo? Nesse momento eu voltei a gravar minha câmera separada, então o que você está vendo ali é a câmera virtual do OBS. Se eu tivesse uma outra câmera, ela ia aparecer ali, mas como eu só tenho uma, é a única que dá. Vamos para o segundo passo, que é colocar a tela. Tem algumas opções aqui, mas a mais segura delas é você adicionar uma janela, principalmente se você tiver um monitor só. Por quê? Dados sensíveis são complicados, você tem que se proteger o máximo que você puder. WhatsApp, e-mail, agenda de contatos, alguma outra coisa pessoal, algum documento que esteja na sua área de trabalho. Evita mostrar esse tipo de coisa. Você está na internet, pública e ao vivo.
então é interessante que você se proteja das melhores maneiras que você conseguir. Então como é que a gente vai adicionar o jogo ou a janela que você quer que isso apareça? Você vai usar captura de janela ou jogo. Elas não funcionam da mesma forma, mas elas são similares. Se você for optar por um jogo, vai em captura de jogo. O Rocket League já está aberto no fundo. Eu vou clicar aqui no maisinho. Vou na captura de jogo porque é mais fácil para o jogo nesse caso. Vou dar um nome para ele qualquer, seja RL, Rocket League. Vou dar um OK. Vou selecionar aqui em modo captura de janela específica e não tela cheia, porque seu jogo pode estar em modo janela. E é mais seguro que seja captura de janela mesmo, até porque, sei lá, você está com alguém numa chamada em tela cheia para capturar a imagem desse seu amigo. É importante que você faça a janela para mais segurança. Então, naquele esquema de colar aqui no cantinho e redimensionar isso aqui para cima, você vai vir aqui na lista, achar o Rocket League nessa lista de janelas, selecionar ele e ele vai aparecer ali em cima. Certo? Mais uma vez, a gente tem que usar o comando aqui de redimensionar. Eu vou dar um OK porque já está tudo certo. Não é Ctrl R eu vou resetar. Eu vou usar o Ctrl F, que é tela cheia. Certo? Lembra da minha analogia de caixas? Então, nesse momento, a caixa que tem o jogo e a câmera, o jogo está em cima da câmera. A câmera não está aparecendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mover o jogo para baixo. Aqui no RL, eu vou apertar esse botão de mover a fonte e vou jogar ela para baixo da câmera. Nesse momento, está aparecendo a câmera aqui no cantinho. E é aquele esquema que eu falei, estou gravando a câmera em outro OBS e ele está gravando ela separado. É um plugin. Eu vou fazer um vídeo só sobre plugins. Move Transitions, Source Record, Copy Source, todos esses plugins que facilitam o meu dia a dia, vou jogar aqui num vídeo para vocês e a gente vai ter muito conteúdo ainda. Nesse momento onde você já entendeu um pouco mais da interface do OBS, a gente também já conseguiu resolver a sua configuração básica de cenas. Você está com duas caixas, ou seja, duas cenas, e cada caixa tem um item dentro dela, ou seja, uma fonte. Certo? Seu jogo e sua câmera, e só a sua câmera. Perfeito. O que a gente precisa fazer? Já que você já está sendo visto e aquilo que você quer mostrar, que é o seu jogo, também já está sendo visto pelo seu público. Você vai colocar o seu áudio, e isso é muito importante. Aqui no canto direito você vai em configurações, você vai abrir a janela de configurações e aqui você vai selecionar áudio. Em áudio de desktop é aquilo que você vai ouvir e que as pessoas da live também vão ouvir, certo? Então isso vai ser transmitido. É legal você selecionar o padrão aqui, padrão que você está ouvindo, mas sempre tomando muito cuidado com dados sensíveis. Se você usa o WhatsApp web ou instalado no PC ou qualquer outro comunicador que tenha mensagens, documentos, coisas sensíveis, fica muito ligeiro. Adiciona o padrão aqui, mas evita dados sensíveis serem expostos, ok? Em áudio do microfone auxiliar, eu vou adicionar o meu microfone. O seu microfone pode ser o microfone do headset, pode ser o seu microfone USB, pode ser qualquer outro tipo de microfone que esteja ativo no Windows e listado aqui. No meu caso, eu tô com a Go XLR Mini. O Chat Mic é o meu microfone padrão, certo? Então, selecionando ele aqui, eu vou aplicar e isso vai aparecer na interface ali embaixo. Microfone e áudio do desktop adicionados. Agora a gente está sendo ouvido. Você consegue ver modulando o meu áudio ali embaixo, então você sabe que isso está indo para a live. E se eu movimentasse o jogo também, você ia ver que o som do jogo ia sair aqui, porque é o que eu estou ouvindo também está saindo na live. Então, com o áudio pronto, a gente tem as três principais coisas para fazer a sua live. Você tem a sua configuração básica de saída, que o assistente te deu, você tem as suas cenas prontas e você tem o seu áudio indo para a live. E como uma última configuração, para a gente garantir que os ajustes que a gente fez durante o vídeo todo valham a pena na hora da live, a gente vai nas configurações, vai clicar em saída, e aqui você vai ver que transmissão e gravação estão na mesma aba quando você usa o modo simples. Siga no modo simples e apenas faça uma mudança de bitrate. A gente vai em saída e vai colocar o nosso upload pelo menos em 4.500. 6.000 acaba sendo melhor quando você tem a afiliação ou a parceria, porque aí você consegue enviar sua live com mais qualidade. Por enquanto, 4.500 está de bom tamanho. E aqui a gravação é otimizada, então ele vai seguir uma qualidade que ele mesmo entendeu que é boa e que vai te entregar um arquivo não tão pesado. Então pode manter tudo como está aqui, só lembra de definir o local que você quer salvar esses vídeos. Então quando você gravar, define o caminho da gravação para que os vídeos caiam numa pasta e você saiba qual pasta é e aí consiga achar os vídeos para editar. E no passo final, sobre aquilo que eu falei da Twitch não priorizar os servidores para quem começa a fazer live, a gente vem aqui na aba vídeo e troca a resolução que estava em 1080 para 720.
Nesse começo, os primeiros meses de live até você alcançar a afiliação, é importante que você siga 720 para que todo mundo que caia na sua live consiga assistir numa boa, ok? Ou seja, você está pronto para apertar esse botão aqui, iniciar transmissão. E aí é o desafio para você. Se você assistiu esse tutorial até aqui, conseguiu seguir todos os passos e deu certo, eu não sei se o YouTube vai deixar você postar um link aí, mas posta nos comentários o link do seu VOD, que eu vou lá assistir para ver o que você conseguiu fazer seguindo esse tutorial e a sua primeira live, beleza? Para deixar os VODs salvos, não esquece que lá na Twitch você tem que deixar os seus VODs arquivados, tem que ativar o arquivo de VODs, certo? E é isso. Você que tá aí do outro lado, se você seguiu até aqui e conseguiu chegar nesse resultado, comenta aí embaixo com o link do seu VOD e eu vou lá checar, beleza? Cola lá em twitch.tv/delacoleta e não hesite em perguntar qualquer coisa durante a live. O chat é para isso, deixa a sua dúvida lá, eu te respondo durante a live, te ensino alguma coisa se for preciso, sem problema nenhum. O desafio tá dado, o vídeo tá pronto, eu espero que você consiga fazer sua primeira transmissão. É isso aí, se você gostou do vídeo, qualquer outra dúvida, se você achou que faltou alguma coisa dentro dessas coisas básicas, deixa aí nos comentários, eu leio, posso fazer uma parte 2 dessa edição básica sobre tudo que eu deveria ter abordado e acabei esquecendo. Mas eu acho que eu fui bem completo e eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que tenha sido útil pra você, certo? Não esquece de deixar o like, comentar aí embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, valeu!